Então, vamos nós. Boa noite. Hoje o convite é para a doutora Esther Bianchini, em fonoaudiologia pela USP. A doutora é professora da pós-graduação da PUC de São Paulo e foi a primeira que se certificou em fonoaudiologia pela. Então, eu estava que a ABS é multidisciplinar, 8 ou 9 conselhos, e isso é que torna a ABS uma associação tão gostosa, porque a gente se enriquece a cada evento, a cada conversa, a cada simples simpósio. Então, nós temos a fisioterapia do sono, que foi a nossa live, inclusive, de terça-feira agora. Nós temos a psicologia do sono, que foi a nossa primeira live, a doutora Silvia Conway. Nós temos a tecnologia na avaliação do sono, né? Um conselho em que a gente tem todas as tecnologias para diagnóstico. Nós temos a cronobiologia, a pesquisa experimental, né? A pesquisa da área básica, onde a biologia estuda e nos ajuda em pesquisas, em muitos diagnósticos, inicialmente em ratos, enfim, em animais. A medicina do sono, né, que hoje é uma área de atuação de 6 especialidades médicas. A odontologia do sono, né, que fazem lives às quartas-feiras, viu? Participem às quartas-feiras, né? O nosso grupo, a diretoria da ABROS, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. E nós temos a fonoaudiologia do sono. E a doutora Esther coordena esse conselho, né, já há algum tempo conosco, dedicando seu tempo, sua disponibilidade, ensinando a todos nós. E eu queria, Esther, boa noite para você, que a gente tem uma ótima live, nós temos quase 90 pessoas já nos assistindo, e eu queria que você começasse explicando para a gente o que é fonoaudiologia do sono. Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer muito à Associação Brasileira do Sono por poder participar de uma das lives da associação, mas principalmente eu queria agradecer publicamente à Associação Brasileira do Sono, que nos acolheu desde o início dos nossos estudos com a área do sono e continua nos apoiando ao ponto de reconhecer totalmente o nosso trabalho a partir da possibilidade de realizar certificação em fonoaudiologia do sono. Então, agradeço a você, Andréia, a toda a sua diretoria e pelo menos as 3 diretorias anteriores que nos inseriram nesses estudos todos. Então, a fonoaudiologia do sono, ela começou voltada principalmente para o trabalho com os distúrbios respiratórios do sono. Por quê? A fonoaudiologia é bastante grande, a gente tem muitas áreas de especialidade. A área de especialidade que, num primeiro momento, mais se associou com os distúrbios do sono foi a área da motricidade orofacial, porque nós sempre trabalhamos com a musculatura de cabeça e pescoço, especialmente voltado para a área de respiração, sucção, deglutição, mastigação e a articulação da fala. Nesse trabalho, nós buscamos organizar, flexibilizar, fortalecer, ou seja, harmonizar toda a musculatura e funcionalidade desta região. Nós tínhamos um trabalho bastante grande, já de bastante tempo, com a área da disfagia, que seria aquela dificuldade de engolir, engasgos, tosse, e que pode ser bastante grave.
Esse nosso trabalho era composto de acompanhamento e treino funcional de deglutição, da forma segura de engolir, por meio, inclusive, de fortalecimento, organização da musculatura da orofaringe e da faringe, para que deglutir fosse seguro, sem engasgo. Essa mesma mão é a responsável pelo ronco, pela sono, fazendo com que nós tivéssemos familiaridade com esses estudos, com essa região. Então, a fonoaudiologia do sono que começou especificamente com distúrbios respiratórios do sono e também associado com a área da odontologia e da otorrina, as cirurgias orofaríngeas e as cirurgias orofaciais. A fonoaudiologia do sono é mais que isso, porque muitas vezes nós víamos clientes que traziam, por exemplo, seus filhos com queixas de déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de fala, de concentração na escola. E a gente começou a verificar que essas crianças, esses adolescentes, também tinham os problemas de sono. Então, dormir bem é fundamental para você ter uma concentração no dia seguinte, para você ficar atento, para você ter boa memória. E atualmente nós temos trabalhos na fonoaudiologia do sono relacionados, por exemplo, à voz, né? Se você não tem, nós temos desde trabalhos com voz, desde análise do ronco, análise acústica do ronco, buscando identificar se esse ronco é importante, é de risco ou não, até realmente o fato de que dormir mal, não dormir, acordar muitas vezes prejudica a sua produção de voz, porque a musculatura é a mesma, né? Nós temos também trabalhos de audição, mostrando que os distúrbios do sono podem acarretar, tem uma relação com as auditivas, publicado em revista de grande impacto em a relação dos distúrbios com a gagueira. Então, partindo inicialmente, né, a fonoaudiologia voltada para a atuação orofaríngea, que é a atuação com o ronco, com a apneia. Partindo desse princípio, nós chegamos hoje numa coisa muito maior, que é tudo que os distúrbios do sono trazem e que está associado com a fonoaudiologia. Então, nosso papel não é apenas de tratar, mas principalmente de localizar o problema e encaminhar para o médico do sono. Ótima introdução, Esther. Agora, antes da gente entrar nos transtornos propriamente dito, eu queria que você explicasse como um fonoaudiólogo, porque nós temos muitos fonoaudiólogos nos assistindo, podem se especializar nessa área do sono. Como é que eles entram nessa formação? Existe alguma certificação? Como é que as pessoas estão interessadas, as pessoas estão escutando, falar sobre sono, né? Já é um apelo maravilhoso, porque já prende a atenção. E aí, como esse fonoaudiólogo que, enfim, trata de gagueira ou trata de rouquidão, poxa, eu quero ter uma especialização maior em sono. O que ele faz? Onde ele procura? O que ele busca? Essa é uma excelente pergunta, André, porque o sono, né, atualmente e mundialmente, né, se despertou para o sono, para tantos profissionais querem atuar com essa nova área, né, uma área mais... Entretanto, não basta... para ser considerado fonoaudiólogo do sono, é necessária a graduação completa em fonologia,
Um mínimo de 2 anos de atuação após a graduação, e aí se dedicar aos estudos e ao aprimoramento em relação ao sono. É possível, sim, que facilite o caminho se você já tem uma especialização, por exemplo, em motricidade orofacial, que foi que está tão relacionado com os distúrbios respiratórios do sono. Mas, acima de tudo, hoje nós temos os cursos de preparação do fonoaudiólogo junto às equipes interdisciplinares, para compreender o que é essa imensidão que a gente chama de sono, né? Nós temos aí um universo de coisas para conhecer, tanto da fisiologia normal, quanto dos distúrbios. São vários distúrbios, vários tipos de distúrbio que podem acarretar, então, problemas que o fonoaudiólogo trata no seu dia a dia na clínica. Para a gente ter uma boa formação, existem vários cursos. Hoje nós temos, por exemplo, hoje já há 10 anos ou mais, nós temos os cursos de pós-graduação, lato sensu, que são somente sobre sono, né? Nós temos desde cursos pequenos de 20 horas, de 60 horas, até, ainda bem que conseguimos, atualmente nós temos cursos grandes, de mais de 150 horas, inclusive alguns com a parte prática que é tão importante. Esses cursos estão disponíveis nas grandes instituições de ensino. A partir de uma formação que você vai buscar na Associação Brasileira do Sono, ano passado, por exemplo, nós tivemos um grande simpósio com um número enorme de fonoaudiólogos, onde nós abordamos nesse simpósio todas as possibilidades de atuação fonoaudiológica com sono e juntando, né, todos os seus certificados dos cursos que você fez, dos estudos que você fez, porque temos também os cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com os estudos da fonoaudiologia associado com o sono, né? Foi assim que começou o primeiro trabalho de grande impacto, foi da Kátia Guimarães, sob a orientação do Dr. Geraldo Lorenzi Filho, na pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP, no INCOR, Departamento de Pneumologia, que eu tive a honra de acompanhar a qualificação e o trabalho dela. E a partir daí, se você faz um curso de pós-graduação e tem uma publicação na área, você também vai somando pontos e, a partir de uma pontuação, a certificação em fonoaudiologia do sono é fornecida pela Associação Brasileira do Sono, a partir de um edital, onde lá consta tudo o que você precisa estar preparado para prestar uma prova. Essa prova tem a parte teórica e prática, e, sendo aprovado, você recebe da Associação Brasileira do Sono a certificação em fonoaudiologia do sono. Esse é um detalhe... Só para dizer o site, para as pessoas que estiverem interessadas, viu, Esther? Esse edital está lá no nosso site, que é o www.absono.com.br, e todo congresso, todo ano a gente tem congresso brasileiro do sono. No par, e o ano hoje não, o ano par é em São Paulo, sempre, por exemplo, é sempre em dezembro. Inicialmente o formato ainda está presencial, mas pode ser, dependendo da evolução da pandemia, que exista o congresso, mas ele torne-se virtual, né, como vários congressos estão acontecendo. E o ano ímpar é sempre numa cidade satélite que é escolhida, que é votada em assembleia no congresso. E nesses congressos brasileiros sempre temos cursos específicos para fonoaudiólogos que tenham interesse
na área, né? Inicialmente, às vezes, são cursos iniciais, né? Para fomentar o interesse, saber como é que essa área funciona. Só queria dar esse toquezinho. E também, por favor, gente, podem perguntar, tá? Podem fazer as perguntas que eu vou anotando aqui e a gente, no decorrer, vai perguntando as dúvidas de vocês. Pronto, Esther, pode continuar. Então, esse é um dado muito importante. No congresso do ano passado, nós tivemos um curso pré-congresso, bastante amplo, que possibilitou já também, nós tivemos muitos inscritos, que favorecem a qualificação desse profissional. Um detalhe muito importante que eu dizer a todos que estão nos assistindo, especialmente fonoaudiólogos, é que o valor dessa certificação da Associação Brasileira do Sono em relação à fonoaudiologia tem um valor muito grande. Por quê? Porque é um reconhecimento das outras áreas, das outras profissões em relação ao nosso trabalho. Então, é como se outras profissões, a medicina, a odontologia, a fisioterapia, quer dizer, nós estamos fazendo parte de várias profissões que têm a credibilidade da Associação Brasileira do Sono e, como nós já estivemos juntas em vários congressos fora do Brasil, nos mundiais do sono, a credibilidade da Associação Brasileira do Sono é muito grande mundialmente. Então, o Brasil é o primeiro país. Nós somos pioneiros na área da audiologia do sono e nós somos pioneiros em ter o reconhecimento de uma associação multidisciplinar do sono. Então, é um valor muito grande. A gente não está sendo reconhecido somente pela nossa classe, nós estamos sendo reconhecidos pelas outras também. Não, mundialmente, em termos até de publicações, nós temos, o Brasil está no ranking ali das publicações, um dos principais, um dos 10 mais que publica nesta área do sono. Então, realmente, a gente está muito bem posicionado e crescendo junto com todas essas áreas, e um congresso multidisciplinar em que a gente tem uma mesa em que o fonoaudiólogo coloca a sua posição, o cirurgião coloca a sua posição, o pneumologista e o neurologista, a psicóloga. Então, a gente tem... isso é muito enriquecedor. Todos nós, palestrantes ou participantes, crescemos muito quando estamos juntos, né, conversando, porque é interdisciplinar. Mas vamos nós, Esther. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ronco propriamente dito, né? O que é esse ronco? Como é que roncar é um problema? A gente roncar pode ser considerado normal ou nunca é normal? Como é que você diria aí para esse nosso grupo através do ronco? Esse tema do ronco é bastante interessante, né? E é muito intrigante. Por quê? O roncador, aquele que ronca, normalmente não tem a menor consciência disso. E diz que não ronca. Acredita que não ronca, né? Discute com o parceiro que quem ronca é ele, eu não, é você. Ou então que você que tem o sono muito leve, porque eu não ronco quase nada. Então, isso acontece porque a gente realmente está dormindo, não tem consciência do nosso ronco. Exceto quando esse ronco acorda a própria pessoa. E a gente tem relatos dos pacientes que dizem, eu acordo com o meu próprio ronco, mas se a gente vai perguntando, ele acordou com o ronco e com a sensação de engasgo, e com a sensação de tosse ou de sufocamento. Esse ronco é muito importante. Agora, a princípio, como diz o Dr. Geraldo Lorenzi, roncar não é pecado, mas eu continuo dizendo que é um sinal de alarme. Então, alguma coisa está acontecendo.
O ronco é muito frequente na população adulta, né? Agrava, vai aumentando com a idade. Os homens inicialmente roncam mais, mas depois as mulheres, infelizmente, os alcançam quando vão ficando mais velhas. E esse ronco pode ser desde um ronco primário, que é um ronco no sono menos profundo, um ronco mais suave, até o ronco que a gente conhece por ronco ressuscitador, que é um ronco alto, brusco, e que significa realmente que a pessoa teve uma parada temporária da respiração, que é a apneia obstrutiva do sono, que pode ser uma característica da apneia, e um indicador da apneia, e em seguida ele tem aquele ronco forte para sair daquela parada respiratória, o que é bastante importante e necessita de tratamento. Entretanto, né, a gente se pensar atualmente nesses tempos de isolamento, né, é bastante prazeroso, né, você ter um companheiro, uma companheira para dormir junto. Entretanto, dependendo do grau do ronco e da intensidade desse som do ronco, pode esse viver junto, dormir junto, estar isolado a casa inteira, não poder sair, pode ficar uma situação bastante desgastante, especialmente não para o roncador, mas para o acompanhante. Só para ter uma ideia, né, do que a gente está falando de ronco, a gente tem ronco, a intensidade da fala está em torno aí de 55 decibéis. Existe uma variação grande, mas estou dando um pequeno exemplo. A gente tem ronco registrado em trabalhos tal, entre 60 e 80 decibéis, né? Seria como você dormir do lado de um aspirador de pó daqueles bem fortes, né? Ou você está dormindo e de repente começa um barulho semelhante a um apito de trem, né? Ou seja, pode ser muito alto, pode ser muito frequente e pode então indicar que alguma coisa está errada, né? E é nesse caso que a gente deve procurar um médico para que se saiba o que está acontecendo. Existem inúmeras causas, a gente pode comentar algumas delas também. Olha, muitas perguntas chegando aqui, eu não estou dando conta. Eu quero também saber se melhorou o áudio, as pessoas estavam reclamando um pouquinho que estava falhando. Então, a questão da certificação é pela ABS, procurar no site da ABS. Perguntaram esse curso maior, Esther, de 160 horas, qual é a universidade, se você sabe aonde a gente pode indicar para essa pessoa procurar. É a Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, né? Só que esse curso, como tudo esse ano, a gente está vendo o que vai acontecer, né? Coordenado pela doutora Giovana Diaféria, e é um dos maiores que tem com a parte prática. Existe outro curso também em Campinas, e a gente tem os cursos menores que, somando as cargas horárias, a gente consegue propiciar para o fonoaudiólogo uma boa formação nessa área. Perguntaram aqui estudos, Esther, relacionados à disfagia e ronco, essa associação. Existem alguns estudos sobre isso. Inclusive, essa pergunta é interessante porque um dos primeiros, todo ano nós temos o Congresso da Fonoaudiologia, o grande Congresso da Fonoaudiologia, promovido pela Sociedade Brasileira do Som, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Uma das primeiras mesas que a gente foi contemplada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia foi justamente uma mesa falando de sono e disfagia, né? Distúrbio respiratório do sono e disfagia. Eu tive a honra de ser convidada para falar disso e nós vimos que existem
muitas coincidências, né? A região é a mesma e tem uma particularidade muito importante, e que eu brinco com os meus alunos que não podemos cometer esse erro de linguagem, porque muitas vezes a gente fala assim, não pode ter apneia. Não é isso. Não pode ou é prejudicial ter apneia do sono. A apneia da deglutição, por exemplo, é o que salva a gente de ter engasgo, de aspirar e desenvolver pneumonias aspirativas, que podem inclusive levar a óbito. Isso é com que a gente trabalha na disfagia. Então, existem trabalhos que mostram que a fragilidade dessa musculatura, né? Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? O que é o ronco? O ronco é a vibração, né, das estruturas orofaríngeas, né? Principalmente da região da garganta, então do palato duro, depois atrás tem o palato mole. Essa é uma região que tem a úvula, tem os pilares, daí já vem a parede posterior da orofaringe, aqui embaixo a gente tem a língua e aqui segue o tubo faríngeo. Para a gente ter uma ideia, né, André, esse tubo, ele é eminentemente de tecido mole, ele é constituído por músculo. Se a gente tirar todos os músculos, não tem suporte nem ósseo, nem cartilaginoso. Então, esse é o tubo respiratório, ou seja, essa porção da via aérea, ela é constituída eminentemente por músculos. E a ocorrência da apneia, que é a parada da respiração, ela é justificada porque na hora que a gente engole, isso é obrigatório. É o que te salva de engasgos e de aspiração. Então, a gente tem que ter a apneia da deglutição e não deve ter a apneia do sono. Voltando ao ronco, se essa musculatura, então, que faz todo o suporte da orofaringe, se essa musculatura não está adequada por uma flacidez ou tanto de língua como da própria parede da faringe, como do véu palatino, na passagem aérea, durante o sono, quando existe um relaxamento normal de toda a musculatura, se essa musculatura já não é boa, a hora que o ar entra e sai, vibra. E essa vibração é que é traduzida pelo som do ronco que a gente escuta e que tanto incomoda, né? Num determinado momento, então, por exemplo, ainda é que existem inúmeras dependências. Por exemplo, obesidade. Se a gente engorda em tudo, inclusive no pescoço. Esse depósito de gordura diminui ainda mais o tubo respiratório, né? A via aérea. E com isso, a tendência é ter maior facilidade de obstrução, maior facilidade de vibração. Então, os trabalhos com a disfagia buscam examinar exatamente essa musculatura. Se essa musculatura está a contento para deglutir e como é que está acontecendo durante o sono, se tem a vibração. O que nós temos observado é que existe uma relação bastante grande entre a ocorrência de ronco, apneia e a ocorrência de disfagia. Assim como, e foi até por isso que os nossos trabalhos começaram, alguns exercícios, algumas manobras para disfagia, elas atuam justamente nos músculos que abrem a orofaringe e permitem, portanto, uma facilitação da respiração noturna, permitem, portanto, uma melhora, não necessariamente do tônus, mas uma melhora da firmeza, né, da flexibilidade dessa musculatura para evitar essa vibração que seria o ronco e a obstrução da via aérea que vai gerar a apneia obstrutiva do sono. Então, existe uma correlação e, inclusive, vários exercícios são especificamente para a musculatura propulsora da língua, como o músculo geniogrosso, para a musculatura que abre a orofaringe.
Só um detalhezinho que é interessante notar em termos de fisiologia dessa história toda, tanto da deglutição quanto do sono, é que a musculatura da faringe, ela é basicamente constritora. A função maior desses músculos é de fechar e elevar. Para quê? Para que a gente possa deglutir com segurança. Então, é bastante difícil, né, a gente pensar em como trabalhar essa musculatura, porque a maioria desses músculos são constritores e levantadores, eles fecham, eles não abrem. E por isso, os estudos atuais, a gente acabou de concluir um estudo, então eu estou bastante contaminada. Nós acabamos de terminar um estudo agora na universidade que eu dou aula no pós-graduação, na PUC de São Paulo, onde a gente está, né, tentando responder as perguntas que fizeram para a fonoaudiologia desde 2009, quando a doutora Kátia Guimarães publicou o artigo na revista de grande impacto, mostrando a melhora, né, em torno de 40% da apneia, do sono e tal. Logo depois que ela publicou isso, veio uma resposta, uma pergunta pela revista de um leitor, uma pessoa importante no sono, assim, ok, lindo, funciona, mas por que funciona? Como funciona? Nós estamos tentando responder com precisão essa pergunta até agora. E foi muito interessante um trabalho recente que a gente acabou de fazer, analisando o que acontece com a musculatura. Então, não é apenas tonificar, porque é muita voltar à funcionalidade. Olha, temos muitas perguntas, entendeu? E o tempo voa. É verdade. Você já explicou a questão do ronco, as pessoas falando se o ronco era nasal ou oral, então a gente vê que ele reverbera, né? E ele chega até a vibrar, tem uma ressonância no nariz, mas você explicou essa questão. A gente não uma outra pergunta aqui é a questão da gente medir a intensidade do ronco, né? No nosso exame de polissonografia, a gente não mede, né? A gente não faz essa medida, mas é através do aparelhinho de decibel. Muita gente referindo que o marido ronca ou que está roncando muito alto e que que o peso as proteínas, e isso favorece o ganho de peso não somente pela ingesta. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque isso está sendo muito comentado aqui nas perguntas, que estão bombando. A gente tem 131 pessoas nos assistindo agora. Nossa, que maravilha! Eu agradeço muito a presença de todos aí, né? Então, nós temos uma diferença bastante grande, inclusive para a gente poder ajudar nesse ronco, a gente precisa mesmo definir o que está acontecendo. A polissonografia não dá intensidade, como você disse, mas ela dá outras características, por exemplo, se está associado com a apneia ou não. Nós temos pedido bastante para os clientes gravarem o ronco a noite toda, existem alguns aplicativos, porque realmente a gente consegue verificar qual seria a área que está mais afetada. Um ronco nasal, tem até ronco de boca fechada, né? Um ronco com a língua, muda bastante. O sono induzido, que podem dar exatamente o local de vibração. Mas esse exame somente... Oi? Travou? Não, é que deu uma falhazinha agora, mas voltou. Tá travado? Não, agora não, já voltou. Tá. Já tá ótimo. Tá. Então, para a gente ter uma precisão de... Isso. Para a gente ter uma precisão de qual é a região que está vibrando e originando aquele ronco,
Então, eu dizia que a gente pode escutar e tentar verificar como ele acontece. Existe até o ronco de boca fechada, né? O sujeito está dormindo e está roncando, ele pode ser bastante alto. E existe a sonoendoscopia, que dá para ver o sítio de vibração e o sítio de colapso. Porém, é um exame bastante controverso e que tem que ser realizado, solicitado pelo médico. Então, nós vamos tentar abordar da obesidade, mas existem muitos hábitos. Oi. Ah, verdade. Não, é que a gente tem um delayzinho, e aí às vezes está travando. Então, para você ficar de olho aí na conexão, para que a gente não perca, A tá minha bom? Tá ótimo. Minha conexão tá total aqui. Eu Continua, então vejo pode você continuar. travando também. Também? Então, como a gente pode orientar ou tentar ajudar as pessoas que roncam nesse momento, especialmente de pandemia, que nós estamos em isolamento, os exames de polissonografia não estão sendo recomendados, não estão sendo realizados, alguns diagnósticos ficam mais difíceis, né? E nós estamos ainda num momento de grande mudança de hábitos, um momento de muita mudança de rotina, né? E com isso, gerando uma série de mudanças, inclusive na tolerância do companheiro, né? De suportar essa questão do ronco. Então, a gente teria que tentar verificar a remoção de tudo que pode estar auxiliando a ter um ronco maior. Então, por exemplo, posição para dormir. A gente sabe que dormir de barriga para cima, e especialmente se a cabeça estiver mais para trás, a boca abre muito. Na fase de relaxamento da musculatura, a língua vai para trás e vai produzir né? Deveria sempre dormir de lado, a gente recomenda o uso de travesseiro, orienta uma organização da postura para diminuir a possibilidade do retroposicionamento. Uma outra coisa Tem uma perguntinha aqui, muito importante e que... uma perguntinha aqui exatamente do que você está falando, o maior relaxamento, uma técnica, inclusive, de polissonografia, realizou um exame nela e ela só apresentou ronco durante a fase REM. Uma boa então, colocação. Porque é o momento, né? Porque é um momento de maior relaxamento da musculatura, então é um momento que a gente pode efetivamente, né, ter maior ronco, inclusive maior extensão da apneia. Exatamente. E é também quando existe o ronco e a apneia nesse momento, que é o sono REM, cuja característica é a atonia, não apenas da musculatura da cabeça e pescoço, mas do corpo todo. Então, os resultados, quando o ronco e a apneia se caracterizam fundamentalmente no sono REM, digamos que a chance do nosso trabalho ajudar de maneira mais consistente é menor. Porque nós temos um relaxamento completo da musculatura. Então, teria que ser trabalhado mais para que essa musculatura tenha uma tonificação mantida, porque isso vai ser perdido durante o sono REM. Então, ela tem que estar a mais, porque naquele momento ela vai piorar mesmo devido a esse relaxamento, que é a característica do sono REM, uma delas, né? Olha, gente, quem está preocupado, essa live depois vai ficar gravada no Story, depois vai ficar no Instagram, e
a gente vai salvar e ela vai para o YouTube. Então, a gente vai poder rever, porque está acontecendo alguns momentos de travamento. Mas, Esther, dicas, então, para esse momento de confinamento, de pandemia, em que o ronco está atrapalhando quem dorme junto e não tem como não dormir junto, porque estamos confinados. Isso. Então, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, se o ronco for muito intenso e for muito, como esse ronco ressuscitador, que dá para perceber uma parada respiratória antes, assim que acabar o isolamento, procure um médico do sono, porque você tem algum problema e nada como a descoberta desse problema durante essa época de confinamento. Mas assim que terminar, procure um médico do sono para fazer um bom diagnóstico e determinar o melhor tratamento, que inclusive pode ser o nosso, que é o tratamento mais conservador que existe. Como em toda mudança de rotina, né? A gente tem que tentar respeitar algumas coisas. Então, a alimentação, o jantar, buscar alimentos mais leves, não comer muito próximo da hora que você vai dormir. Por quê? Porque a digestão vai estar acontecendo a hora que você for dormir e isso vai acarretar uma interferência nessa musculatura também. Então, alimentos mais leves à noite e mais distantes da hora de dormir. A gente tem uma preocupação bastante grande com bebida alcoólica, né? É uma pergunta. É uma pergunta aqui. Especialmente nessa época, né? Eu tenho uma amiga que certamente, uma fonoaudióloga muito querida, que está nos assistindo, que assim, nada como uma tacinha, né? Quer dizer, especialmente nessa época que estamos todos estressados, ansiosos, com medo de morrer, né? Pode acontecer isso daqui a um mês. Olha que bom que gravamos a live. Então, a gente parece que estamos tendo uma tendência maior como não vou trabalhar amanhã cedo, uma cervejinha, um vinho, um espumante, um whiskinho a mais, né? E isso dá a sensação que eu vou dormir melhor. Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela causa um relaxamento da musculatura. Existem vários pacientes que falam assim para mim, não relaxo nada, não relaxa a musculatura. Aí eu peço para esse paciente, para essa pessoa que não acredita nisso, imitar um bêbado. Fale como se você fosse um bêbado. Imediatamente a pessoa amolece a musculatura para falar igual um bêbado. Ela se entorta, ou seja, o que a bebida alcoólica produz? Um relaxamento grande da musculatura. Então, bebeu ronco, não tem muito mistério, né? Bebeu mais, roncou mais. E o risco de apneia também, da apneia do sono também aumenta. Então, evitar a bebida alcoólica, ou pelo menos tomar bastante antes, né? Bebe um vinhozinho enquanto está fazendo o jantar, que você vai dormir melhor, né? Perguntaram aqui uma coisa muito importante, que é com o uso do CPAP. Pacientes que já usam CPAP. Essa terapia, esses exercícios, a postura, o posicionamento, o que isso pode ajudar? É uma ótima pergunta. O uso do CPAP, né, é o padrão ouro de tratamento, quer dizer, é o que realmente, mundialmente, é considerado o tratamento para o ronco e para a apneia do sono. É impressionante, as primeiras, na vida, polissonografia que eu vi, depois que o paciente estava com o CPAP, assim, acabou o problema dele, né? Entretanto, o índice de adesão a esse tratamento é muito baixo, e esse é tratado como um dos grandes problemas no tratamento do sono, da apneia do sono. O que a fonoaudiologia pode ajudar? Parece incrível, mas essa região aqui, onde vai ter a máscara e a pressão que o CPAP vai fazer,
são coisas novas para aquele indivíduo e ele pode rejeitar aquilo. Além disso, há a respiração pela boca o dia inteiro, depois à noite vai pôr uma máscara no nariz e a boca vai continuar aberta. Ele tem, por exemplo, mais facilidade, inclusive de acordo com um trabalho científico da Giovanna Giaféria, né? Mais facilidade de adesão ao CPAP, a suportar melhor, e a musculatura vai sempre ajudar a suportar essa pressão maior. Nós não temos ainda nenhum trabalho objetivo que mostre que dê, por exemplo, para reduzir a pressão utilizada no CPAP. A gente está tentando conseguir que isso funcione a ponto de poder reduzir. Um detalhe interessante disso, André, é que o ideal dos pacientes para o tratamento fonoaudiológico seriam pacientes com boa adesão. É um tratamento chato, tem que fazer exercícios e mudar a forma de mastigar, de engolir, de respirar acordado para o resto da vida. Então, é uma mudança de comportamento, além de exercícios para o resto da vida. O paciente ideal seria o paciente que todo mundo quer, né? O paciente com um índice de massa corpórea menor do que 30, um paciente mais jovem, um paciente com apneia leve ou moderada, com ronco primário ou um ronco que não estivesse associado com uma apneia obstrutiva grave. Enfim, temos uma série de características, sem deformidade dentofacial, sem obstrução nasal, obviamente. Esse paciente é maravilhoso, né? Ou seja, é o paciente dos sonhos de todo mundo. Entretanto, o paciente que nos procura é aquele que já tentou muitos outros tratamentos e não conseguiu adesão a nenhum. Então, ou a adesão foi muito pequena por pouco tempo. Então, a gente tem hoje não apenas a certeza, né, embora ainda precisamos de mais trabalhos científicos, que o nosso trabalho pode ser realizado associado ao uso do CPAP, como também, e esse infelizmente não temos nenhum trabalho ainda concluído, mas alguns em andamento, associado ao aparelho intraoral, aquele aparelho que avança a mandíbula, aumenta o espaço posterior, abre os pilares. Aquele aparelho também é excelente. Porém, se a musculatura da língua, se a musculatura do assoalho da boca for muito volumosa, for flácida, o paciente não suporta o aparelho. Não estou nem falando da articulação temporomandibular, porque daí a gente teria que fazer uma live só disso, né? Mas a gente tem que entender que o aparelho intraoral, muitas vezes o paciente chega lá no meu consultório ou chega na nossa equipe com o aparelho e fala, não consigo usar. Por quê? Porque o aparelho é revestido por resina, existem vários tipos, mas enfim, reduz um pouco o espaço intraoral para a própria língua. Então, aumenta o espaço, porque joga a mandíbula para frente, aumenta o espaço posterior, mas o paciente não tem muito bem o que fazer com a língua se essa musculatura estiver modificada, estiver flácida. Então, hoje a gente acredita que o nosso trabalho com essa musculatura, inclusive de aceitação, né? Existem crianças, inclusive sindrômicas, que precisam do CPAP porque dessatura muito à noite, né? E que elas são hipersensíveis. Então, são crianças que a gente mal consegue tocar. Imagina, ela não vai permitir o uso do CPAP, colocação da máscara nunca. Então, às vezes, precisa fazer um trabalho com essas crianças de dessensibilização dessa região para que o tratamento ouro para ela possa ser instituída. E também o tratamento com o aparelho intraoral nos casos que tem indicação. E também trabalhamos após a cirurgia ortognática, que é tem feita... duas perguntas aqui relacionadas a isso. Quer dizer, pessoas que fizeram cirurgias, né? Crâniofaciais ou cirurgia faringoplastia mesmo. O que isso modifica e o que a fonoaudiologia pode ajudar para esse grupo, inclusive na parte de deglutição? Isso.
É bastante importante essa pergunta, porque assim, as cirurgias ósseas, né, esqueléticas, elas realmente são irreversíveis, quer dizer, você aumentou o espaço e acabou. Porém, eu falo que nós nunca podemos pensar nessa parte como osso, músculo, a orofaringe. Nós temos que pensar que tudo isso é controlado neuro de pessoas adultas. A gente tem totalmente registrado, e isso não se apaga, não tem a tecla DEL no cérebro, né? De um comportamento funcional. Então, muitas vezes a gente vê os pacientes que fazem grandes cirurgias esqueléticas, segmentada maxilar, biprotrusão, o avanço bimaxilar, e que continuam respirando pela boca, não percebe onde a língua está, não tem uma deglutição adequada, inclusive grandes avanços maxilomandibulares trazem algum prejuízo para deglutição. Em que sentido? Lembra da apneia da deglutição que é necessária? Então, avançou demais, aí não tem apneia nenhuma, nem a da deglutição, o que faz o paciente aspirar. Claro que isso só acontece com pacientes mais velhos, mais idosos, que a musculatura esteja bastante prejudicada. Então, tanto nas cirurgias faríngeas, orofaríngeas, mesmo criança, né, a principal causa do ronco e da apneia em criança é obstrutiva. Aí opera e fica com um comportamento respiratório residual. Por quê? Porque ela não sabe respirar de outro jeito. A musculatura está flácida, não aprendeu. E na criança não aprendeu. O adulto automatizou um padrão adequado. Então, a nossa atuação é nesse sentido, de mudar a funcionalidade. Esther, olha, faltam 2 minutos para finalizarmos a nossa live. A gente vai passar até um pouquinho, porque houve aquela demora do nosso início. Eu queria que... Existem muitas perguntas, a gente não conseguiu responder a todas. Eu queria que você tentasse ajudar as pessoas que estão em casa, que estão nessa pandemia, que estão vivendo esse ronco pessoalmente, se sentindo mal, porque estão, enfim, alterando a vida dos outros, ou o outro, o que ele pode ajudar e quais são os exercícios, o que ele pode fazer para melhorar essa musculatura orofaríngea nesse momento, até buscar ajuda de um fonoaudiólogo, de fazer a polissonografia. Também tem uma pergunta aqui, nesse momento de pandemia, polissonografia eletiva não está sendo feita. Algumas domiciliares, em casos assim, extremos, os laboratórios estão indicando com toda a EPI, mas assim, aqueles casos específicos não está sendo feito de rotina. Espero que daqui a um mês, eu acho que lá começo de junho, a nossa vida deva começar a retomar e a gente fazer mais diagnóstico e mais tratamento, né, Esther? Então, o que a gente pode fazer aí para ajudar esse grupo que está roncando? Então, em primeiro lugar, medidas simples de higiene do sono, né? Então, uma delas, dormir é posição para dormir. Dormir de lado. Coloca um travesseiro no meio das pernas, porque daí dificulta, inclusive, você se movimentar e fica mais confortável para a articulação coxo-femoral. Pode ter um outro travesseiro no braço para que você realmente durma de lado bastante o seu ronco. Olha, então você estava falando das considerações finais, né? De deitar de lado, de fazer a higiene. De tentar não se alimentar muito próximo da hora do sono, evitar bebida alcoólica. E existem alguns exercícios, mas infelizmente o ideal seria que a gente realizasse uma avaliação que o fonoaudiólogo faz bastante detalhada para tentar entender qual a musculatura que precisa ser trabalhada. Uhum. Basicamente é a musculatura da base da língua. Pode ser necessário trabalhar com a língua
em si, e a gente vai tentar propiciar movimentos, né? Ó. Eu estou movimentando toda a minha faringe a partir, por exemplo, de um movimento da língua. Mas esse, por exemplo, é um exercício que trabalha bastante a região lateral da faringe. Se eu tiver um comprometimento por causa da língua, eu posso precisar treinar, abaixar essa base da língua, como alguma coisa assim. Só que nós somos os profissionais, quer dizer, a gente faz com uma certa facilidade. Facilidade. Algum O instrumento de paciente... sopro? Algum Isso. instrumento? O sopro, ele tem duas ações, né? Ele vai abaixar a base da língua, mas ele vai elevar o palato mole e causar um colapso mesmo, uma obstrução do véu palatino. Porém, ele fortalece, quer dizer, ele enrijece essa musculatura do fechamento também. Então, pode ser algum exercício de sopro, mas teria que ser de sopro intenso, né? Não é apenas um sopro leve, teria que ser, existem alguns equipamentos respiratórios para ajudar, que podem ser usados também. Existem exercícios também de levantar a parte mole do céu da boca e a úvula, que são ainda mais difíceis para os pacientes fazerem sozinhos, mas que existem alguns truques, por exemplo, fazer um grande bocejo, né? Para abrir essa orofaringe, ou emitir, dizer um som brusco, né? Um também vai levantar, porque como esse é um som pela boca e não pelo nariz, o músculo vai subir rapidamente e vai fazer uma tonificação dessa musculatura. Agora, um detalhe com relação a isso, que é muito importante, especialmente nessa época da pandemia. Não existe milagre imediato. Então, por exemplo, fazer exercício hoje, antes de dormir, e achar que não vai roncar, não vai acontecer. A musculatura demora em torno de, sei lá não, a gente tem números exatos, mas em torno de 4, 6 semanas, em alguns casos, 8 semanas, para ter uma mudança nessa musculatura, uma mudança efetiva. Então, o que você pode começar hoje, né? Fazer bastante sopro intenso, abaixando a língua, só que você tem que fazer isso bastante tempo. E o adequado é fazer um programa de tratamento que seja específico, ele é individual, tá? Então, e esses exercícios são feitos quanto tempo? Qual é o tempo diário que a gente se dedica à repetição desses exercícios, já que eles são permanentes? Essa musculatura, ela é inúmera, são muitos músculos, e a musculatura é basicamente uma série de músculos pequenos, né? Com exceção da musculatura da língua, especificamente o genioglossus, que é um músculo grande. Então, se essa pessoa sentar e ficar meia hora, 1 hora fazendo exercício, com certeza ela vai provocar um cansaço nessa musculatura. Fadiga. E a musculatura com fadiga, ela tem uma resposta pior do que se não fizer nada. É por isso que a gente pede para que o paciente tenha a orientação do profissional fonoaudiólogo na realização. Então, basicamente, eu peço para fazer pouco, muitas vezes ao dia. Muitas vezes ao dia, assim, se for fazer xixi, faz um. Lavou a mão, faz outro. Quantas vezes você faz isso por dia? Agora, Várias. na pandemia, a mão tá bombando, tempo hein? todo. Mas, basicamente, a gente orienta que faça ao menos 3 vezes por dia. A maioria dos exercícios, né, qual exercício, quantos que esse paciente, num trabalho bem individualizado. Basicamente,
cada exercício vai levar de 30 segundos a 1 minuto. Então, se ele tiver 6, 8 exercícios para fazer, ele vai levar 10 minutos para fazer, bem feito ainda. Só que não basta uma vez por dia. Além disso, de nada adianta fazer um exercício assim, por exemplo, que está baixando a língua, se na hora de engolir, essa pessoa faz o movimento oposto. Tá? Então, essa musculatura, a gente engole mais de 3.000 vezes por dia. Fazer exercício 10, 15 vezes ao dia não vai ganhar de uma função de deglutição inadequada, de uma função da musculatura inadequada. Então, se a pessoa fica assim, habitualmente, né, ou porque a musculatura está flácida, ou porque ela já acostumou mesmo, a gente tem que trabalhar não apenas o exercício, mas o apoio dessa musculatura é na mastigação, na deglutição e na respiração nasal, com apoio de língua em todo o palato duro. Esther, olha, eu acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas, né? Pediria um jantar e cearíamos todos juntos, né? Nessa quarentena. Eu acho que o que ficou aqui de muito importante foram duas questões. O profissional que tem interesse tem que saber e tem que fazer adequadamente para se especializar adequadamente, para se certificar. Quer dizer, eu sou certificado da ABS, mostrando que eu tenho o passaporte para dizer o que eu faço e se eu faço bem. E o paciente não é automedicação, não é entender ou procurar na internet e fazer, né, por autorrecreação. A gente tem que diagnosticar o ronco, a gente tem que diagnosticar a apneia, a gente tem que avaliar qual é o melhor tratamento, é conservador, é cirúrgico, um não impede o outro. O fato de ter uma apneia grave e utilizar o CPAP não significa dizer que um tratamento coadjuvante com uma fonoaudiologia não vá ajudar até a minimizar esse índice de apneia, até a diminuir essa pressão do CPAP. Enfim, é um conjunto e, por isso, volto a dizer, a multidisciplinaridade, né? Então, olha, eu queria te agradecer muito, foi, assim, muito elucidativo para todos. Todos nós aprendemos. Nós tivemos mais de 130 pessoas o tempo todo, até 1 hora. Infelizmente, muitos pensaram que a gente não conseguisse voltar, mas já temos 51 pessoas aqui nesse momento, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês, Esther. Se duvidar, a gente daqui a pouco faz outro, a gente repete, né, com outros temas. Tem muita pergunta que, infelizmente, a gente não conseguiu ter espaço, mas eu queria te agradecer e agradecer vocês que estão aí conosco. É muito bom, é muito interessante ver o quanto sono é importante, o quanto as pessoas querem aprender mais sobre sono. E muito complexo. E muito complexo, não é fácil. Complexo. A gente pensou, agora, a gente em maio ia fazer um curso multidisciplinar. Estava pronto. Ele acontecerá. Nós iríamos fazer um curso com todos esses conselhos. A gente teria salas com técnicos de polissonografia, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, muita gente envolvida para estudar e para falar sobre o sono. E, com certeza, a gente vai fazer isso online, a gente vai fazer isso, vai gravar, de alguma forma esse curso sairá, porque ele já estava no forno e, infelizmente, essa nossa situação nos impediu de fazê-lo ao vivo. E no congresso desse ano, no congresso do final desse ano, o Conselho de Fonoaudiologia da Associação Brasileira do Sono está organizando nos seus projetos a realização de curso pré-congresso e da certificação em fonoaudiologia do sono, mais um concurso de certificação em fonoaudiologia do sono. Então, assim, é uma honra estar aqui,
né? A Andrea sabe o quanto que é gostoso a gente fazer as nossas reuniões, é sempre muito gratificante estar lá com vocês, com todo o time. Já estou lá há 6, né? Algumas pessoas mudaram e eu permaneço. Isso é uma grande honra. Quem é bom, E, quem é bom fica. Fazendo o quê? E eu realmente, se vocês acharem interessante, se tiverem disponibilidade aí na organização da Associação Brasileira do Sono para a gente fazer outras lives, eu estou à disposição. É Com uma grande certeza. honra. Não tem a menor dúvida, porque a audiência foi enorme, o interesse foi grande. Então, você será convidada em breve. Tá bom, Obrigada, mais querida? uma Tudo de vez, muito bom, muita obrigada. Um saúde, fique beijo segura, tudo e de bom logo a para gente você. possa se abraçar, né? Se Deus quiser. É Um isso aí. beijo. Um beijo. Gente, Tchau, obrigada a beijo. todos. De nada. Tchau. Bom, eu queria, só para finalizar, a gente está fazendo live toda terça e toda quinta, sempre às 19h30. Na próxima terça, a live vai ser um pouquinho diferente, vai ser às 19 horas, e a gente vai ter, seremos eu, o doutor Luciano e o doutor Pedro, que trabalha numa indústria, na Takeda, e nós faremos esse bate-papo mais até para profissionais da área de saúde, e será meia hora mais cedo, tá? E aí entrem lá no www.absono.com.br, porque haverá também um web meeting. Então, é interessante, acho que tem que se inscrever. Mas vai ser só essa terça-feira. Quinta-feira que vem, nós voltamos a falar sobre saúde mental e pandemia. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ficamos aí um pouquinho mais tempo, mas eu acho que foi produtivo. Um abraço. Até mais.